Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a mais um encontro síncrono. Então, o tema de hoje, né, o aparelho psíquico. Achei essa figura aí que eu acho que representa muito bem, né, do que a gente vai falar. É uma escada, né, e, de certa forma, uma possibilidade de acesso a isso que se configura enquanto estrutura psíquica, não é? E que o Freud chamava de psicologia das profundezas, né? Ou seja, não é algo que está na superfície, tá? Não é algo que está na consciência, né? Eu já venho falando há várias aulas aqui de um certo descentramento que o Freud faz da consciência para o inconsciente. Então, se até Freud se acreditava que a consciência era a essência do ser humano, isso ficou muito bem estabelecido desde Descartes, né, que colocou a consciência como sendo a essência do ser humano, não é? O pensamento autorreflexivo como aquilo que nos define e nos faz existir, né, o penso, logo existo. Com Freud, há um descentramento, ele vai descentrar da consciência para o inconsciente, né? O Freud ele não chegou a formular esses axiomas, assim, tal como Descartes, né, do penso, logo existo, mas com Freud a gente pode dizer que a gente pensa, né, penso, logo sou, a gente pode, com Freud, pensar que a gente pensa onde não é e é onde não pensa. Quer dizer, isso acaba definindo a própria noção de inconsciente, né, tal como ele traz. E é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho na aula. Então, vamos lá, né? O que é o psiquismo? Né? É uma definição assim muito breve, né? A gente pode dizer que o psiquismo se constitui pela impressão de traços de memórias atrelados às experiências sensoriais. Então, o psiquismo não tem nada a ver com misticismo, tá? Esqueçam isso. Não tem nada de místico, não tem nada de esotérico, não tem nada do além desse mundo material no qual nós vivemos. Então, desde que nascemos, nós temos experiências sensoriais, né? A visão, a audição, paladar, tato e por aí vai, né? E para cada experiência sensorial que a gente tem, há uma impressão, né, de um traço de memória, algo que se inscreve, tá, no nosso organismo como um traço, tá? Então, imaginem uma impressora, né? A impressão aqui é no sentido do que se imprime, né? Uma impressora, ela imprime uma escrita, né? Que você ordena que ela imprima, né? Imaginem o psiquismo também é constituído por marcas, né? Por traços psíquicos. Depois a gente vai ver, existem memórias que são acessíveis, outras que são latentes, porém acessíveis, e outras que são inacessíveis, tá? Então, a diferença aí com relação aos traços de memória é se você consegue acessá-los ou não, ok? Mas imaginem que tudo que a gente experiencia desde que a gente nasce está sendo gravado, tá? Está sendo impresso, ok? E todo acontecimento vivenciado pelo sujeito, desde seu nascimento, e alguns autores falam desde a vida intrauterina, né, imprime em seu psiquismo um traço de memória e carrega um significado afetivo, uma experiência de prazer e desprazer. E aí eu trago de novo o que eu já falei aqui numa aula passada, por exemplo, a brincadeira do Fordá, né, o jogo do Fordá, que o Freud ele percebe o neto brincando com esse jogo lá no berço dele, né? E o que o neto fazia? Ele pegava um carretel de linha, né? Uma linha amarrada, ele jogava esse carretel para longe, gritava, ó, que em alemão é ali, puxava o carretel de novo, olhava para o carretel e falava, né? Ou seja, aqui. Então lá, aqui, o Freud percebeu que isso era uma forma
dessa criança simbolizar ludicamente a ausência materna. É por isso que crianças, 1 ano e meio, por aí, elas gostam tanto dessa brincadeira de desaparecer e reaparecer. Né? Se você coloca um pano na frente da sua cara e depois reaparece, ela morre de rir. Né? Porque, de certa forma, ela está ali dando conta de forma lúdica, pelo viés do brincar, de algo que é da ordem da angústia, que é a separação da mãe. Né? Então é um objeto que se afasta, se separa dela e depois reaparece. E ela nunca sabe quando vai reaparecer, né? E fazer esse tipo de brincadeira, de certa forma, dominar esse jogo da separação, do desaparecimento e do reaparecimento, que falam de uma experiência de prazer e desprazer. Né? Pois bem. Professor. Sim, o aparelho psíquico, então. O Freud, ele vai construir 2 tópicas, tá? O que são tópicas? Tópica vem de topos, né, que é lugar. Então ele vai pensar locais específicos para o psiquismo, né? E na primeira tópica, ele vai descrever 3 sistemas. O sistema consciente, o sistema pré-consciente e o sistema inconsciente, tá? Então, no sistema consciente, a gente tem conteúdos minêmicos que são acessíveis. Como eu falava para vocês, na consciência, né, isso que o Freud descentrou, é onde está o pensamento consciente, os conteúdos que a gente acessa, as memórias, as coisas que a gente consegue lembrar. Tá? Então, é a memória consciente. E que o Freud vai dizer, olha, isso é muito pouco do que a gente é. Tá? Então, a consciência, isso que a filosofia até então acreditava ser a essência do ser humano, ela não nos determina, ela é muito pouco. Ela é só a pontinha do iceberg. A gente vai ver, e isso vocês já devem saber, que a maior parte do iceberg fica submersa. O que você vê do iceberg é uma pontinha, que corresponde talvez a 10% do tamanho dele. Mas a maior parte do iceberg fica submersa. E essa é a grande contribuição que Freud trouxe. Ele mostrou que o psiquismo, a maior parte do nosso psiquismo é submerso, ou seja, é latente. A gente não está vendo, a gente não tem consciência, a gente não sabe que existe, mas ele nos determina. Esses conteúdos que estão no pré-consciente e no inconsciente, sobretudo no inconsciente, nos determinam. Tá? Então, Freud vai falar, além de um sistema consciente, de um sistema que é pré-consciente, tá? Então, o pré-consciente, na verdade, é um inconsciente descritivo e não dinâmico, tá? Então, o que é um inconsciente descritivo? Vamos supor que vocês cheguem no hospital e falem, aquele paciente está inconsciente. Ou seja, você está usando o termo inconsciente descritivamente, para dizer que é o oposto de consciente, ou seja, ele está desacordado. Quando Freud fala de um sistema inconsciente, ele não está falando de inconsciente como oposição a consciente. Ele está falando de inconsciente como um lugar onde forças dinâmicas agem, né? Pulsões, ou seja, pulsões sexuais, pulsões de morte. Tá? É um espaço ali, então, onde essas forças, de certa forma, estão em conflito, né? É isso que é o inconsciente, né? Então, esse sistema pré-consciente é constituído, né, de conteúdos minêmicos latentes, mas acessíveis à consciência. Então, é aquilo que a gente consegue acessar, né? E na aula passada, a gente viu que o Freud abandonou a hipnose não por uma questão ética, da hipnose ser algo de charlatão, não é nada disso. Ele abandonou a hipnose por uma questão técnica, porque a hipnose não acessa o inconsciente, ok? A hipnose acessa no máximo o sistema pré-consciente, mas não o inconsciente, tá? Por quê? Porque o inconsciente, ele é constituído de conteúdos minêmicos recalcados. E o que é o recalque? O recalque é um mecanismo interno de exclusão de determinados conteúdos da consciência. Então, é um mecanismo de defesa do eu que retira determinados conteúdos da consciência e joga para o inconsciente, onde você não tem acesso
tá? Voluntariamente. Então, o recalque é um mecanismo involuntário, ok? Tá? Por sua vez, o inconsciente ele também só vai se manifestar involuntariamente, que é o retorno do recalcado. Nos sonhos, nos atos falhos, nas piadas que se conta, nos esquecimentos sintomáticos e por aí vai. Tá? E o Freud percebeu que o inconsciente se manifestava na associação livre, quando você pede para o paciente deitar e dizer tudo que vem à sua mente, com o mínimo de censura, né? E sem se preocupar se o que você está dizendo vai fazer sentido ou não. Ok? Então, o sistema inconsciente ele é constituído por conteúdos mnêmicos recalcados e que são inacessíveis à consciência. Tá? São inacessíveis à consciência. Não você não vai acessar o seu inconsciente meditando, sei lá, com técnicas de coach, né, que estão tão em voga na atualidade, né? Não é por um viés da sua vontade que você vai acessar o inconsciente, não. O inconsciente é inacessível a não ser nas suas manifestações, tá? E nessas manifestações que eu falei que são involuntárias, certo? Então, quando você está falando durante uma análise e você chama o seu analista pelo nome de uma outra pessoa, né? Pelo nome, sei lá, do seu pai, da sua mãe, enfim. Ou seja, você cometeu um ato falho, né? Isso é o inconsciente se manifestando. É passível de ser decifrado, é passível de... Enfim, há toda uma história, né, que vai ser construída em torno desse conteúdo que emergiu, tá? Vencendo a resistência da consciência. Ok? Então, na primeira tópica a gente tem esses 3 sistemas. Na segunda tópica, tá? Então Freud escreve a primeira tópica antes de 1920. Tem um divisor de águas aí no pensamento freudiano, que é um texto chamado Além do Princípio do Prazer, no qual Freud estabelece a noção de pulsão de morte. Então, ele acreditava, antes, no dualismo pulsional, existiam pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, né? Na segunda tópica, pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? Então, as pulsões sexuais passam a ser as pulsões de vida e pulsão de morte, aquilo que faz com que a gente tenda a retornar à inanição. Né? A pulsão de morte é aquilo que é o que eles chamam de princípio do nirvana, é aquilo que faz com que a gente se movimente o mínimo possível e tenda cada vez mais ao zero movimento. Tá? É isso que nos despotencializa, de certa forma, e nos... é um retorno mesmo ao inanimado, tá? Essa tendência que o ser humano carrega de retorno ao inanimado. Essa ideia de pulsão de morte. E a pulsão sexual é aquilo que nos movimenta, nos leva adiante, né? O Freud vai falar de Eros, né? Aquilo que une, e Thanatos, né? Da morte, aquilo que desune, aquilo que desagrega, né? Então, amor, ódio, a gente tem, então, de um lado a construção e de outro a destruição, né? Tá? Então, a segunda tópica, a partir de 1920, o Freud vai descrever o isso, ou id, tá? O supereu, ou superego, e o eu, ou ego. Tá? Então, o que seria o isso? Né? É o reservatório pulsional. Né? Então, é o local do psiquismo, né? A gente tem que pensar em lugares, tá? Lembrando que tópica é lugar, tá? Então é um lugar psíquico que não coincide com nenhum lugar anatômico, né? Tá? Ok? Mas é um lugar psíquico onde as pulsões só tem uma única finalidade, que é se satisfazerem, tá? E como eu disse a vocês, né? Se as pulsões se satisfizessem o tempo inteiro, não haveria laço social. Tá? Então, em um determinado momento da história da humanidade, talvez aí durante a era glacial, nós nos tornamos seres falantes, né? Seres que constituem laços sociais, ou seja, seres de civilização, e não mais, entre aspas, selvagens. Né? E
E o isso é o representante, então, no psiquismo, das pulsões, né? O Freud vai falar no livro, nesse livro aqui, gente, ok? São as obras completas, volume 16, e mais especificamente, nesse texto chamado O Eu e o Id, tá? É um texto de 1923, no qual ele vai falar, ó, que o isso é totalmente amoral. Por quê? Porque a moral, ela só existe por conta da cultura, né? No mundo da selva, digamos assim, não há moral, né? Eles funcionam, os animais selvagens funcionam segundo códigos inatos ligados à própria biologia, completamente diferente do ser humano, tá? Então, o isso, ele só quer satisfação, descarga, né? Então, um aumento da tensão, né, interna, psíquica, e o isso só quer descarregar essa tensão, né? E justamente o supereu e o ego são os que impedem o isso de descarregar essa tensão, de satisfazer as pulsões ao menos de forma direta, porque o supereu e o eu, eles são os representantes da cultura, né? Então, isso que a gente internaliza acerca da cultura, né, se localizam topicamente no psiquismo, no supereu e no eu. Então a gente tem, sobretudo na neurose, né, um conflito entre o isso e o eu, tá? Aliado do supereu. O supereu é tanto aliado do isso quanto do eu, tá? Mas o supereu, ele funciona como uma instância moral censora, tá? Então ele é uma instância crítica, né? Freud vai dizer que é um herdeiro do complexo de Édipo, ou seja, do ideal do eu. Então, na constituição do nosso eu, a gente idealiza algumas pessoas, geralmente os nossos pais, então a gente internaliza os valores que são deles, na nossa constituição, e não só dos pais, professores, tios, enfim, familiares, entorno de modo geral, né? O nosso eu é constituído de todos esses valores que a gente internaliza. Internaliza por identificação, pelo viés do amor. A gente se identifica, né? Vocês, por exemplo, se identificam com alguns professores e não se identificam com outros. Por quê? Porque alguns professores refletem os valores que vocês internalizaram, né, para a constituição do eu. Então, por identificação, vocês se identificam mais com alguns professores e menos com outros, se identificam mais com alguns políticos e menos com outros, né? Mais com alguns profissionais de saúde, menos com outros, e por aí vai. Faz parte, né, da gente esse processo de identificação. A gente vai se identificando com o outro, né? E sobretudo pelo viés do amor, que é aquilo que constrói, né? E o Freud vai dizer, então, né, que o supereu terá domínio sobre o eu como consciência moral, talvez como inconsciente sentimento de culpa, né? É por isso que a culpa ela é tão importante, né, na nossa cultura, que é judaica cristã, né? Praticamente todo o cristianismo foi construído em cima da ideia de culpa, né, de arrependimento e de perdão. Sem isso não há laço civilizatório, pelo menos no mundo ocidental, onde se tem essa cultura judaica cristã. E é justamente o supereu, tá? O Freud, ele vai mostrar uma coisa bacana, porque, na verdade, o supereu é que dá origem à religião, né? Ou seja, a religião a instância crítica, né? A principal instância crítica da nossa cultura. Existem outras, né? A educação, a ciência, as artes, mas, enfim, a religião é a grande responsável pela renúncia pulsional, né? Pela ideia de que a gente tem que renunciar às nossas pulsões, à nossa satisfação imediata, para ter algum ganho, seja nessa própria vida, mas sobretudo numa vida futura, né? Então, a religião, ela é a projeção social do supereu na medida em que ela contribui com a renúncia pulsional, né? E com a constituição de laços afetivos, né? De laços sociais entre as pessoas, tá? De um ponto de vista aí freudiano, é meio impossível a religião desaparecer, a não ser que o supereu desapareça junto.
porque o supereu é responsável pela criação da religião. O supereu e o desamparo humano, não é? O desamparo humano, o fato de nós nascermos biologicamente maturos e também linguisticamente maturos, é o responsável pela religião, sobretudo, né? Por essa ideia de que a gente vai encontrar em algum momento um pai que seja todo bondade, onipresente, onipotente, etc., que a gente projeta na figura de Deus, tá? Nas culturas, pelo menos na cultura judaica cristã, onde se tem esse pai misericordioso, amoroso, etc., que é bem diferente, por exemplo, da cultura islâmica, né? Onde Alá não tem nada a ver com esse ideal aí cristão de um pai misericordioso e amoroso, né? Vocês pegarem lá no Alcorão, Alá balançava Maomé e falou, você vai me escutar. Então há uma outra construção, né? Mas o supereu, então, é essa instância moral, tá? E o eu, ou o ego, é a instância reguladora entre mundo interno e externo. Tá? Então há sempre um conflito, né, entre o mundo interno, isso que a gente traz, que são as pulsões, né, que só querem se satisfazer, e o mundo externo, ou seja, a cultura, o laço social, que diz, olha, vocês vão ter que renunciar às pulsões. Né? Freud percebeu que a gente renunciava, a grande renúncia da humanidade se dava no mito de Édipo. Você renuncia ao amor à mãe e o assassinato do pai pelo laço social, né? E que isso é internalizado, como a gente já discutiu na última aula, tá? Então, isso eu retirei do Freud, tá? Desse texto, o eu e o isso, né? Ele vai falar que o eu é a parte do isso, tá? Modificada pela influência do mundo externo. E ele empenha-se em colocar o princípio da realidade no lugar do princípio do prazer, que vigora irrestritamente no id, ou no isso. Tá? Então, o eu é sobretudo corporal e é uma projeção mental da superfície do corpo. Tá? Por que isso? É porque a gente precisa aprender a nossa autoimagem corporal. Se a gente não apreende a nossa autoimagem corporal, é como se nós fôssemos despossuídos, né, disso que se chama eu, ou ego. Né? Tanto que existem hoje em dia distúrbios da autoimagem corporal. Né? É um exemplo de que a autoimagem corporal não é algo inato, que a gente já nasça com ela. A gente tem que fazer todo um esforço, né, de internalização da nossa autoimagem. Tá? É o que o Lacan chama de estágio do espelho. É o momento no qual a criança, com mais ou menos 1 ano e meio, ela se reconhece na frente do espelho. Né? Ela não entende mais a imagem no espelho como sendo o outro. Né? Um animal faz isso. Você põe um cachorro na frente de um espelho, ele vai tentar atacar, vai tentar morder. Por quê? Porque ele não se reconhece. Né? Ele vai identificar aquela imagem como sendo um outro ameaçador, e não ele próprio. Só que na espécie humana, a gente se reconhece na imagem, então isso significa que a gente aprendeu a nossa autoimagem corporal, né? E que isso é uma construção, né? Isso se dá na nossa vida relacional. Né? Quando lá, quem já viu alguém cuidar de bebê sabe, quando a gente está nomeando, né? Aqui é a barriguinha, aqui é o bracinho, aqui é a perninha e tal, o que a gente está fazendo? Possibilitando a esse bebê que ele apreenda a sua autoimagem corporal, né? E que ele perceba que esses membros, esses órgãos, enfim, fazem parte dele próprio. Né? E o grande momento no qual ele se reconhece, então, no espelho como sendo ele mesmo, é o momento no qual ele tem aquele júbilo, né? Ou seja, aquela alegria, e ele, enfim, tem aí o seu ego, né? O seu eu constituído. Tá? Então, essas são as duas tópicas freudianas, tá? Só relembrando, na primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Na segunda, isso, supereu e eu. Tá? Por que eu trouxe essa figura aqui? Eu já demonstrei para vocês, isso aqui é uma fita
ou banda de Möbius, tá? E foi um autor, um artista holandês, chamado Escher, que fez em 1963. E o que o Escher mostra com essa fita? Que as formigas, ora transitam dentro e ora fora da fita, ou seja, essa fita é uma figura geométrica de uma face só. Então, ela não tem duas faces, ela tem uma face só. E o psiquismo humano, ele também tem uma face só. Ele não tem duas faces, porque nós não somos uma esfera, né, como os gregos acreditavam, que possuem um dentro e um fora, né? Imaginem uma esfera oca, né? Então a gente tem a parte material da esfera, que seria a nossa pele, que separaria então um dentro de um fora, né? Quer dizer, não existe isso. O psiquismo, ele é ao mesmo tempo dentro e fora, e o que o Freud mostrou é que a gente internaliza, né, ontogeneticamente, a história da espécie filogenética. Então o Édipo nada mais é que a repetição na nossa ontogênese, ou seja, na nossa história individual, da história da espécie humana, da história filogenética, no qual, em algum momento, nós deixamos de ser selvagens e passamos a recalcar, né, a reprimir as nossas pulsões em prol do laço social. A renúncia pulsional, né, que é exigida em toda a sociedade, em toda a cultura, para que a gente se constitua. Então não há um fora e um dentro. Esse fora e esse dentro se misturam, tal como nessa fita, nessa banda de Möbius, tá? Então não imaginem o psíquico como um interno separado de um externo. Na verdade, o psíquico é a internalização do que é externo, que por sua vez é projetado no externo. Então é um mecanismo de retroalimentação, tá? Entre o interno e o externo de uma face só, que lembra muito essa fita de Möbius, tá? Pois bem, e aí eu trouxe essa figura que eu já mostrei na aula passada, né, para mostrar, na aula passada eu queria mostrar para vocês que o Freud abandona a hipnose e cria a psicanálise porque a hipnose ela permite, no máximo, o acesso a conteúdos pré-conscientes, mas não o acesso ao inconsciente. Então vocês percebam, é preciso saber ler essa figura, que não é muito simples, tá, gente? Ela parece simples, mas ela não é. É preciso saber ler o que está aí, né? Então, vamos tentar ir devagar aqui nessa figura, tá? Porque, na verdade, é uma figura que tenta juntar, unir a primeira e a segunda tópica freudianas. Então, a gente tem aí do lado esquerdo, como vocês podem ver, um sistema consciente, um sistema pré-consciente e um sistema inconsciente, tá? Então, percebam que o sistema consciente, ele não está submerso. Então, é a parte superior do iceberg. Então, reparem, como eu falei para vocês, a parte do iceberg que a gente vê é a menor parte dele. Reparem que a maior parte do iceberg está submersa. Então, o que a gente tem acesso, né, isso que é a consciência, o sistema consciente, né, e a parte do eu consciente é aquilo que aparece, é aquilo que é manifesto. Então, toda essa parte branca do iceberg, né, que emerge, não está submersa, toda essa parte branca superior à linha de imersão, né, aí a linha superior, são os conteúdos manifestos. Então é aquilo que eu sei sobre mim mesmo, são as minhas percepções, né, aquilo que eu consigo captar pelos órgãos dos sentidos, ou seja, aquilo que se chama de consciência, tá? Então a consciência é uma parte muito pequena daquilo que eu sou, ok? Pelo modelo do iceberg freudiano. Tá? Por isso que o Freud faz esse descentramento, então, da consciência para o inconsciente. Tá? E reparem agora que a parte que está imersa, né, a parte que está submersa,
Então a gente tem uma linha aí, como se fosse mesmo o mar, né? Que delimita um azul claro e um azul escuro. O azul claro é para demarcar o iceberg, e o azul escuro é o que está para além do iceberg, tá? Mas é essa parte em azul. E aí a gente tem o pré-consciente e o inconsciente. Reparem, o que separa o pré-consciente do inconsciente é uma linha branca, tá? Então a gente tem aí uma linha branca, ok? Passando logo abaixo do ego, tá? Onde está escrito ego e pré-consciente. Reparem que passa uma linha branca que separa, por sua vez, um superior de um inferior. Então essa parte superior corresponde ao sistema consciente e pré-consciente, ok? Abaixo dessa linha branca, a gente tem o sistema inconsciente. Então essa linha branca separa, na verdade, os conteúdos mnemênicos, né, os conteúdos de memória que são conscientes ou acessíveis à consciência, como no caso do sistema pré-consciente, e abaixo dessa linha, tudo que é inconsciente, ou seja, inacessível à consciência, ao menos de forma voluntária, tá? Então, o que está inconsciente abaixo dessa linha branca é o material recalcado. Vocês podem ler ali do lado, à direita, ó, tá escrito lá em cima, né? Se a gente for ler, tá? Pensamentos correntes e percepções é o que está manifesto. O que está no sistema pré-consciente ali são o conhecimento arquivado, né? Memórias, conhecimentos arquivados, ou seja, o que é latente, mais passível de acesso à consciência. E o que está abaixo dessa linha branca é o material recalcado. Então, é o que é inacessível, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar em recalcado, né, são esses materiais inacessíveis, tá? Então, o recalque é um mecanismo de defesa do ego que joga para o inconsciente, para o sistema inconsciente, aquilo que é extremamente, digamos assim, aflitivo para a consciência, tá? Então é um mecanismo de não querer saber nada disso, tá? Que elimina da consciência alguns conteúdos, tal como no filme, né? A Cécile não queria saber nada do pai dela, né? Com relação à sexualidade do pai, era algo que ela recalcava de forma quanto mais, né? E se defendia disso o tempo inteiro. O problema é que o Freud ele vai mostrar que o recalque é um mecanismo fadado ao fracasso, no sentido em que você recalcar um conteúdo é como se você estivesse numa piscina tentando afundar uma bola. Vocês certamente já estiveram numa piscina afundando uma bola. Você tem que fazer uma força para aquela bola permanecer submersa, né? No primeiro momento no qual você tira a mão e tira a força da bola, o que acontece com a bola? Ela emerge, ela sobe. É a mesma coisa que acontece com os conteúdos recalcados. É preciso fazer um esforço psíquico para que eles continuem recalcados, né? O recalque é um mecanismo que exige, né, essa força constante, para que a consciência nada queira saber daquilo, né? O problema é que chega num momento em que a consciência, seja à noite, está adormecida, né? Ou seja, nos momentos nos quais a gente bebe um pouco mais, ou seja, no qual a consciência, ou seja, o super-eu, né, e o eu estão mais adormecidos, digamos assim, o conteúdo do recalcado emerge, né? O conteúdo do recalque emerge, né? E, é claro, emerge de forma disfarçada nos sonhos, precisa ser decifrado, ato falho, né, uma piada também, enfim, tudo isso precisa de decifração, mas é que o recalque é um mecanismo fadado ao fracasso. Então, o retorno do recalcado são justamente os sintomas neuróticos da Cécile, por exemplo, no filme Freud Além da Alma. Então, ela não queria saber nada sobre a sexualidade do pai, por exemplo, mas ela sofria de sintomas sexuais, inclusive pseudociese, gravidez psicológica, né?
Então, percebam que o sintoma, na verdade, ele fala aí de um retorno do recalcado, né? De conteúdos inconscientes que conseguem acessar a consciência de forma deformada. Cabe, então, a gente acessar, decifrar esses conteúdos para que o sintoma se dissolva, ok? E percebam, então, aí que a gente tem uma linha que separa esse iceberg aí ao meio, né? Do lado esquerdo a gente tem o supereu. Então, o supereu, ele tem uma parte consciente, ele tem uma parte pré-consciente e ele tem uma parte inconsciente, tá? Então, o supereu tem uma parte consciente, por quê? Porque a gente sente culpa, efetivamente. Nem toda culpa é inconsciente, né? A gente sente culpa, a gente internaliza, né, regras, normas básicas, né? E cada um com uma rigidez diferente, porque isso varia, né, de pessoa para pessoa, de estrutura para estrutura. Existem conteúdos do supereu que são pré-conscientes, ou seja, acessíveis à consciência, mas não diretamente, porque são latentes. Mas reparem que a maior parte do supereu é inconsciente. Então, a maior parte do supereu a gente não tem acesso, tá? Eu tinha um professor que falava assim, ele foi um dos pioneiros da psicanálise aqui no Brasil, nem sei se ele é vivo ainda, Roberto Scheibe, muito bom ele, lá de Vitória, no Espírito Santo. Mas, enfim, ele falava, ele trazia a seguinte alegoria para explicar essa questão do eu, do supereu e do id, do isso, né? Ele falava assim, olha, é como se o isso, então imaginem o isso, se ele tentasse entrar numa festa chamada eu, né? Então imaginem uma casa de festas chamada eu, e o isso tentasse entrar, né? E o supereu fosse o porteiro, né? A pessoa que está lá olhando os ingressos e falando, olha, você pode entrar, você não pode. E aí o isso, de tanto tentar entrar e não conseguir, porque o supereu não deixa, né? O supereu fala, isso, poxa, já falei para você que você não pode entrar no eu, né? Aí o que o isso faz? Ele se fantasia, né? Então, quando isso se fantasia, ele consegue driblar o supereu, né? Então, ele se disfarça, vamos supor, de, sei lá, Pierrot, né? Então, imaginem o isso disfarçado de Pierrot, aí o supereu não reconhece o isso, fala, bom, tá, você pode entrar. E ele entra, só que o acesso que ele tem ao eu é deformado, né? Não é um acesso direto, é um acesso deformado. Por quê? Porque ele está disfarçado, né? Então, ele precisa, de certa forma, ser decifrado no sentido da gente retirar esse disfarce, né? Para ter acesso ao conteúdo efetivo, né? Então, era basicamente essa alegoria que ele trazia para explicar essas relações, né? Entre o eu, o supereu e o isso. Lembrando, então, que o aparelho psíquico, isso que o Freud chama de aparelho psíquico, é conflito o tempo inteiro. É conflito. Não há paz, não há harmonia, não há homeostase, né? O que há é o conflito entre o eu e o isso, né? Intermediado aí pelo supereu, de certa forma, né? É o supereu aí que serve a dois senhores, tanto ao eu quanto ao isso, né? E então, enfim, o que é a saúde psíquica? A saúde psíquica é você lidar bem com esse conflito. Porque você nunca vai, né? Enquanto existir vida, vai haver conflito. A gente nunca vai ser, né? Mesmo conversem com esses monges nepalenses e tal, e percebam que eles não são completamente zens, né? Ou com os monges budistas do Japão, enfim. Né? E essa ideia que a gente tem de uma pessoa totalmente zen, sem problemas, sem conflitos, isso não existe. Não existe para o ser humano. Né? O que existe, o que os monges fazem muito bem, é a capacidade de lidar com esses conflitos meditando, mas aí são outros 500.
não é negar que os conflitos existam, mas é você dar um tratamento a eles, de modo a que a sua vida se torne mais suportável, tá? Então é por isso que, do ponto de vista psicanalítico, essa lógica do coach, ela não funciona, né? Porque o coach é aquele motivador, né? Ele vai tentar fazer pela lógica motivacional, que as pessoas, né, enfim, atinjam a felicidade, trabalhando, estudando, consumindo. Vamos planejar o que você pretende fazer. Ora, o aparelho psíquico está mostrando aí que o tempo inteiro a gente se sabota, né? Quer dizer, então há o princípio da realidade, mas há o princípio do prazer. Tudo que o princípio do prazer quer é gozar. Tudo que a pulsão quer é gozar, né? Quer dizer, eu mesmo, às vezes, me pego assim, com vontade de jogar tudo para o alto. Isso é o quê? É a pulsão. Falando, dando um grande foda-se para tudo, né? Imagina se eu deixasse me levar por isso, né? Quer dizer, é essa questão do isso, são esses impulsos, a pulsão, né? É isso que é mais primitivo, né? E que não faz laço, né? Quer dizer, o laço social implica você renunciar à satisfação imediata dessas pulsões em prol de uma satisfação que vem do laço social. Isso que o Freud chama de princípio da realidade, tá? Ok? Então, o tempo inteiro a gente está nesse conflito entre natureza e cultura, entre aquilo que é primitivo, aquilo que, né, que é da história filogenética que a gente, de certa forma, herda, mas aquilo que é da ordem da cultura, do laço social, né, sem o qual nós não estaríamos aqui, né, sobretudo numa universidade. Pois bem, gente, então, deixa eu ver aqui que horas são só. Tá, são 4 horas. Então eu acho que eu vou ficar nesse quadro e depois eu retomo na aula seguinte, senão talvez fique muito cansativo, né? Bom, reparem então que o ego, né, isso que se chama de ego ou de eu, né, ele tem uma parte consciente, ok? Que é a parte branca. O ego é essa parte superior direita ali. Então, a gente tem essa linha que divide o iceberg em dois, tem uma linha aí vertical, que separa o iceberg em dois lados, esquerdo e direito, e a gente tem uma linha, uma semilinha, né, horizontal, que separa uma parte superior e inferior. A parte direita, então, é separada entre uma parte superior e uma inferior. Então, reparem, a parte superior é aquilo que se chama de eu, a parte inferior é aquilo que se chama de isso, ou de id. Então, reparem que o eu, o ego, tem uma parte, então, que é acessível, manifesta, consciente, tem uma parte pré-consciente e tem uma parte inconsciente. Então, mesmo no eu, a gente tem conteúdos que são inacessíveis, tá? Quer dizer, a gente não tem acesso, por exemplo, né, se eu falei que o eu é constituído pela apreensão da nossa autoimagem corporal, a isso a gente não tem acesso, né? Porque se dá numa idade muito tenra, né? Então a gente não tem acesso. São conteúdos que são recalcados, a gente não lembra, embora tenha um traço de memória gravado no nosso psiquismo, mas a gente não tem acesso, tá? Ou seja, é um material aí recalcado, tá? E reparem que a parte inferior desse lado direito, né? Então a parte direita inferior é o isso, ou id, e ele é completamente inconsciente, tá? Então reparem, o eu funciona segundo o princípio da realidade, né? A cultura, digamos assim, para ser bem simplista, tá, gente? Para poder ficar, enfim, didático. Então, princípio da realidade, cultura, aquilo que os falantes de língua inglesa chamam de nurture, né? Eu não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. E o isso, ou id, né, que funciona ou opera baseado no princípio do prazer. E o que é o princípio do prazer? Ora, é a pulsão querendo se satisfazer. É uma tensão psíquica que precisa ser descarregada de qualquer jeito, custe o que custar,
né, independente do custo social que tiver, mas é a pulsão querendo se satisfazer. E o supereu opera baseado no princípio da perfeição, né? Por quê? Porque o supereu é, na verdade, o herdeiro do complexo de Édipo. São os ideais que a gente herda, né? A gente herda geralmente dos pais. Então é a gente que se pega fazendo mal uma determinada tarefa, né? E aí a gente vai e se culpa por isso, né? Ou seja, a gente não precisa que ninguém nos vigie de fora, porque é uma instância que nos vigia de dentro. Isso é que é o supereu. É essa instância que nos vigia, né, de dentro de nós mesmos, tá? Que é baseado nesse princípio da perfeição. E tem pessoas que são tão perfeccionistas que acham que nada que faz nunca está bom, né? E aí, mas aí é um supereu tirânico, cruel, né? Porque o supereu ele pode se tornar bastante cruel a partir do momento em que exige impossibilidades, né? Se você exige do indivíduo uma impossibilidade, né, você pode jogá-lo na impotência. E aí o indivíduo está à mercê, né, do jogo do supereu, enfim, da culpa, né, da crítica, né? Pessoas se criticam excessivamente, né, e por aí vai. Instinto e pulsão. Porque qual é a diferença básica entre instinto e pulsão? Instinto é um código inato que te guia, né, rumo a uma finalidade, seja a reprodução da espécie, a autoconservação do indivíduo, e por aí vai. Tá? Tudo bem, isso funciona para os animais selvagens, né? Mas a partir do momento no qual nós nos domesticamos, né, nós fomos domesticados pela linguagem, isso deixa de funcionar para a gente. Pergunto para vocês, existe um instinto materno que guie inatamente uma mãe no cuidado com a sua prole? Ora, o choro de um bebê é algo que precisa de uma interpretação. Ele precisa ser interpretado. Não existe um instinto materno que guie e que fale, olha, o bebê precisa disso, né? Porque está filogeneticamente marcado que é disso que ele necessita e ponto final. Por quê? Porque o ato de nutrição na espécie humana não é só nutrir. A gente não supre só uma necessidade ligada à sobrevivência e autoconservação, né? O choro do bebê ele precisa sempre ser interpretado. Então a interpretação desse choro é o que se chama de demanda. Nós somos seres de demanda, né? Então uma mãe precisa sempre interpretar e ela vai ofertar a esse bebê muito mais do que ele necessita. E é aí que entra a pulsão. A pulsão, então, é essa satisfação adicional que vem com o ato da alimentação, lá na primeira infância, né? Aí é a pulsão oral. Freud depois descreve outras pulsões, mas a gente vai ficar só na oral, senão complexifica muito. Mas, assim, o que é a pulsão oral? É o fato de que, quando eu era bebê e me alimentei, né, eu não só me nutri, eu aliviei o meu desamparo frente à minha prematuridade, né? Frente ao fato de eu nascer prematuro e depender desse outro. E se esse outro vem e me embala, e canta para mim, e olha, e sorri, e etc., né? Então eu tenho uma série de experiências sensoriais aí que vão ficar gravadas no psiquismo, né? E que essas experiências e essas impressões vão determinar quem eu sou, né? Então, eu vou tender a repetir futuramente essas experiências primárias de prazer, né? Então, quando Freud fala da pulsão querendo satisfazer, é isso, né? O problema é que o objeto está para sempre perdido. Então, você nunca vai reencontrar o objeto da pulsão, porque esse objeto não existe. Ele é mítico, né? Então, nós somos seres insatisfeitos. O ser humano, ele é, por natureza, insatisfeito, né? Então, a gente está sempre desejando, a gente está sempre em movimento, né? A gente está sempre demandando amor dos outros, e nós somos seres relacionais, tal como demandamos amor diante do nosso desamparo lá
na primeira infância, né? E um exemplo disso são as pessoas que adoecem. Vocês querem, geralmente quem adoece demanda muito amor do outro. Por quê? Porque ele está lá na situação de desamparo da primeira infância, onde ele dependia de um outro, né, que cuidava dele, e que sem esse outro ele desapareceria, né? É isso que está colocado para a espécie humana. Então, na verdade, a pulsão é isso, né? A pulsão é algo que vem dessa relação com o outro e dessas experiências de satisfação que a gente tem no contato com o outro, né? Agora, o problema é que se a gente tem que renunciar, né, a essa satisfação pulsional mais imediata em prol do laço social, né? Imaginem se a gente vivesse se esfregando, quer dizer, a gente poderia, enfim, não há nada que nos impeça, né? A não ser a cultura e a moral que nos permeia e que nos impele a renunciar às pulsões, né? E a entrar dentro do laço social e constituir vínculos, enfim. E a partir de então, viver como seres de cultura que nós somos, né? Como seres de linguagem, e não como seres instintivos que seguem um determinado código, né? Inato. Não, a gente não segue códigos inatos enfim, não há algo, por exemplo, na espécie humana que nos guie com relação à escolha do parceiro sexual, né? Por mais que alguns... Sempre há reducionismos, né, gente? Então, claro, vocês vão ler revistas, etc. E sempre vai ter alguém num blog, numa revista, na televisão, falando que a gente escolhe o parceiro pelo cheiro. Gente, que besteira. Escolher parceiro pelo cheiro, sabe? Né? Poxa, peraí, né? Reducionismo tem limite, né? Não há algo que nos guie, né? É por isso que nós somos desamparados. A gente não tem a certeza de estar fazendo a escolha certa, tal como os animais selvagens têm, né? De escolherem, enquanto parceiro, aquele que vai dar uma boa prole. A gente não tem. A gente não tem isso. Nós somos seres desamparados, né? E é isso que o Freud vem mostrar. E todo o aparelho psíquico é uma tentativa de dar conta desse desamparo, né? Então, na verdade, é isso. É essa imperfeição que nos humaniza. E é isso que é bonito. Porque, em vez de sermos submetidos a um código inato, que tem uma finalidade fixa e que não muda, a gente pode se transformar, né? A espécie humana é a única que pode se transformar. Hoje em dia tem pessoas que mudam, inclusive, o seu sexo, né? Então percebam que o potencial de transformação na espécie humana vem em função disso, né? Do fato de nós termos abandonado os nossos instintos sexuais, né? E a opção, essa opção de mudança de sexo, ela fala disso. Ela fala do abandono de instintos, né? Senão não haveria, né, isso nem enquanto possibilidade de escolha para a espécie humana. Mas a questão principal que eu acho é essa. Se vocês... Deixa eu tirar aqui para eu poder olhar, pelo menos para mim mesmo aqui, se ninguém tiver com a câmera aberta. Mas assim, imaginem que... vamos pegar a definição de saúde da OMS, né? Como é que a Organização Mundial de Saúde define a saúde? Define a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. Ora, do ponto de vista psicanalítico, essa definição é muito mais um ideal inatingível, né, do que algo programático, passível de ser alcançado, do que uma política programática, né, que se possa alcançar. Porque nós nunca teremos um completo bem-estar físico, mental, social, e aí acrescentar o espiritual, né? Ora, por que não?
sobretudo no plano psíquico, nós somos conflito. Né? Nós não somos bem-estar, né? Nós somos mal-estar. É o que o Freud mostrou no mal-estar na cultura. Deixa eu só mostrar esse slide aqui. Freud mostrou no mal-estar na civilização, né? Ou seja, a gente precisa renunciar às pulsões em prol dos laços sociais. Então, o homem civilizado, né, o ser de linguagem, trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Foi uma escolha que a gente fez, né, que os nossos antepassados fizeram e que a gente reproduz. E é complexo de Édipo, na nossa ontogênese. Né? Então, o conflito estrutural do sujeito, o eu, que está a serviço do princípio da realidade, e o isso, a serviço do princípio do prazer. E o superior tentando intermediar isso, ora tendendo a um, ora a outro. Tá? Isso é da ordem do mal-estar. O que o Freud mostra é que é impossível fugir do mal-estar. Né? Essa ideia de bem-estar ela é muito mais utópica, ela fala mais de uma utopia, algo que é inatingível, inalcançável, do que propriamente pragmático. Porque no mundo prático, que é esse que a gente habita, o mal-estar é intrínseco ao ser humano. E enquanto nós formos sapiens, né, teremos mal-estar, não vai ter jeito. E eu já falei para vocês, a gente pode até deixar de ser homo sapiens, a partir do momento no qual a gente se misture e vire um androide, né? E aí, vamos supor, se a gente cria próteses neurais e vá se hibridizando, né, mecanicamente e tal, provavelmente a gente vai deixar de ser homo sapiens, né? Para ser androide. Só assim que o mal-estar pode deixar de ser algo intrínseco ao ser humano. Porque enquanto formos homo sapiens, não tem jeito. O mal-estar é algo intrínseco, isso não é algo que não é algo pessimista, pelo contrário, é algo realista. Então, o Freud está sendo realista, ele está trazendo algo que é da ordem de R$1, tá? Que ninguém tinha visto até então, e é diante desse real que a gente tem que agir. Né? E diante desse impossível de alcançar, não se tornar impotente, não nos tornarmos impotentes. Né? E sabemos que a saúde é sempre essa tentativa de lidar com o conflito, lidar com os conflitos e superá-los, né? E outros novos conflitos surgirão e nós então superaremos e por aí vai. Então a saúde é muito mais uma capacidade normativa, no sentido da gente cair, levantar, né? E criar novas normas que as já fixadas, do que propriamente um bem-estar e algo que se atinja nesse sentido mais utópico, né, pautado por uma ética da felicidade, né, que era a ética grega, né, da harmonia, da felicidade, da homeostase, né, e por aí vai. E tem uma coisa muito bonita que eu acho, que, por exemplo, atualmente existem algumas pessoas que, em nome da saúde, né, tendem a voltar à natureza. Ora, gente, voltar à natureza é impossível para a espécie humana. Por quê? Porque por mais que você vá morar no Alasca, isolado, né, tem vários programas de televisão, sobretudo em TV a cabo, que mostram isso, por mais que você esteja no Alasca, isolado de tudo e de todos, você vai levar sua pasta de dente, você vai levar umas ferramentas, porque sem essas ferramentas você não vai conseguir nem pegar madeira para construir sua casa, né? Ou seja, voltar à natureza, ao selvagem, para o ser humano é impossível. Impossível. Nós somos seres de linguagem, estando isolados ou não. Né? Então a gente nunca vai conseguir esse retorno ao natural. Né? Enfim, a não ser que a gente desapareça e apareça uma nova espécie. Mas enquanto formos humanos, nós viveremos sempre no artifício. Tá? E quando eu digo artifício, tecnologia, eu não estou me referindo só a iPhone, não. Porque o iPhone é uma tecnologia, mas a pasta e a escova de dentes também. Fio dental é uma outra tecnologia, né? Então, a linguagem é uma tecnologia.
a gente costuma se esquecer que a linguagem é a principal tecnologia da espécie humana, e que sem ela a gente não constrói nada, nem laço social, né? Sem ela a gente fica à mercê, enfim, de um mundo sem lei, né? Sem norma, sem regra. Então, a linguagem é a primeira grande tecnologia, o primeiro grande artifício que nos possibilita a criação, né? Então, enfim, era basicamente isso, tá? Essa ideia de que existe um aparelho psíquico, de que o psiquismo é uma internalização das regras, das normas, dos vínculos sociais, uma internalização que não é um interno diferente de um externo, porque há uma influência recíproca, né? E que esse aparelho psíquico tem lugares definidos, né? Uma primeira tópica que define lá os conteúdos, né, minêmicos, e uma segunda tópica que define toda uma dinâmica interativa entre instâncias psíquicas que vivem em conflito, né? E que a saúde seria a capacidade de lidar e de superar esses conflitos em prol, enfim, da sanidade. O adoecimento seria a pessoa que padece ante esses conflitos, né? Como no caso da Cecily, né? Que tem aquelas grandes paralisias no filme Freud Além da Alma, cegueiras, surdezes, ou seja, ela está ali, de certa forma, ela sucumbiu, né, aos conflitos e não conseguiu superá-los, né? E Freud ali, então, vai tentar fazer com que ela, psicoterapicamente, aprenda uma forma de lidar melhor com esses conflitos aos quais ela sucumbia até então.